Olá pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 2 Reis. E hoje vamos ler 2 Reis, capítulo 13. O reinado de Jeoacás, rei de Israel. Diz assim a palavra de Deus. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. E fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o ouviu, pois viu o quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, e eles escaparam do poder da Síria. Assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente. Mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles. Inclusive a coluna sagrada permanecia de pé em Samaria. Nada havia sobrado do exército de Jeoacás, com exceção de 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído o restante, reduzindo-o a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, os seus feitos e tudo o que realizou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi o seu sucessor. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, antes permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus feitos e as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados, e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras. Certa vez, enquanto algumas israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje, ele não se dispôs a destruí-los ou eliminá-los de sua presença. E Hazael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que em combate Hazael havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Jeoás o derrotou, e assim reconquistou essas cidades israelitas. É isso aí, pessoal. 2 Reis, capítulo 13, descreve o reinado dos últimos reis de Israel, Jeoacás e Jeoás, e os desafios enfrentados pelo reino do norte diante das ameaças dos assírios. Jeoacás governa durante 17 anos, mas sua falta de compromisso com Deus resulta na opressão contínua de Israel por parte de seus inimigos. Após sua morte, Joás assume o trono.
também enfrentando a grande hostilidade assíria. Durante o reinado de Jeoás, o profeta Eliseu está próximo da morte. Mesmo assim, ele profetiza a vitória de Jeoás sobre os assírios, simbolizando-a com flechas apontadas para o leste. No entanto, Jeoás demonstra falta de fé e determinação ao golpear o chão apenas 3 vezes, ao invés de 5 ou 6, limitando assim o alcance de sua vitória. Embora Jeoás tenha sido capaz de recuperar algumas cidades israelitas das mãos dos assírios, o domínio estrangeiro sobre Israel continua. Sendo assim, o texto destaca a importância da obediência a Deus e da confiança em suas promessas. A falta de fé de Jeoás resulta em uma vitória incompleta e na continuação da opressão sobre Israel. A mensagem central deste capítulo é a necessidade de confiar inteiramente em Deus e agir com fé diante das adversidades. A história de Jeoás serve como um lembrete de que a obediência a Deus é essencial para a proteção e libertação de seu povo. Lembre-se, a obediência e a fé são fundamentais e essenciais para enfrentarmos os desafios da vida. Devemos confiar plenamente em Deus e obedecer às suas instruções, pois somente assim seremos capazes de experimentar sua libertação e proteção sobre nossas vidas. Pense nisso. É isso aí, pessoal. Enfim, conseguimos ler mais um capítulo do livro de 2 Reis. Eu espero que esteja sendo bênção essa leitura e que amanhã possamos estar juntos para lermos novamente mais um capítulo, ok? Então fique na paz e que Deus te abençoe.